Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim no livro do profeta Isaías, capítulo 59, no versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Uma dúvida que é recorrente, e as pessoas sempre vêm com esse questionamento e talvez fazem a si mesmo essa pergunta: é se Deus ele restaura todo o casamento, se todo casamento será restaurado, se a restauração é uma certeza. Nós sabemos à luz da Bíblia que é sim uma certeza. A gente não pode limitar o poder de Deus. Deus tem todo o poder para restaurar qualquer coisa. Não há impossíveis, não há dificuldade, impossibilidade nenhuma para o Senhor. Mas o que mais impede o agir de Deus na vida do homem é o pecado do homem. O nosso pecado, ele impede a operação divina, ele impede a atuação do Senhor, ele nos distancia do Senhor, ele nos distancia da graça de Deus. O texto que nós lemos aqui, ele mostra isso. O Senhor, ele diz: olha, não sou eu, a minha mão ela não está encolhida para que eu não possa salvar, o meu ouvido ele não está fechado, ele não está gravado para que eu não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre eu e vocês. É a nossa iniquidade que nos separa da possibilidade da restauração. É simples assim. Nós temos a nossa natureza humana pecaminosa, isso nós sabemos. Quando entramos no deserto, isso é mortificado dia após dia. Deve ser mortificado. A proposta que Deus põe na mesa é de transformação pessoal. E é claro que Deus ele vai fazer a parte dele, aquilo que a gente não consegue mudar, ele vai mudar, mas tem coisas que a gente consegue mudar. Fratura exposta não se bate raio-x. Para que você vai bater raio-x de uma coisa que você já está vendo, de algo que você sabe? Deus não precisa revelar aquilo que nós sabemos. Deus não precisa mandar profeta mostrar sonhos ou qualquer outra coisa sobre algo que nós conhecemos que é uma falha nossa, um defeito nosso. Está ali, né? Fratura exposta. Vai bater raio-x para quê? Então, não precisa disso, né? De ser revelado. Então, cabe a nós, algumas coisas cabem a nós querer mudar, deixar de alimentar o pecado, deixar de favorecer, de criar condições para que ele seja concebido. O pecado, ele primeiro ele é concebido na mente, depois ele se exterioriza e nos corrompe. Ele é gerado, como uma criança é gerada, o pecado em nós é gerado. Ele não nasce do dia para a noite, ele vai acontecendo, ele vai sendo criado, ele vai acontecendo dentro de nós até que ele se torna algo real. Quando o profeta Isaías, aqui nesse texto, ele fala sobre o pecado do povo de Israel, quando ele fala sobre a iniquidade do povo, lá no versículo 5, ele diz que chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos dele morrerá. Quando ele fala de chocar, né, o que vem a ser chocar? É quando um animal ele prepara, ele cria condições, né, ali favoráveis de temperatura para que o ovo ele venha a terminar o seu processo, para que o bicho que está sendo gerado ali dentro, seja uma serpente, no caso aqui é uma serpente, né, ele venha a nascer. Então, as condições são criadas. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de nos santificar, quando nós nos relacionamos com pessoas que não têm nada a acrescentar à nossa jornada, ao nosso deserto, nós estamos chocando ovos de basilisco. Nós estamos grudados em teias de aranha, em situações que nós não conseguimos nos desvencilhar delas. E aí Deus realmente não vai ter como restaurar a nossa família, o nosso casamento, a nossa história, a partir do momento em que nós alimentamos o pecado, em que nós reunimos condições para que esse pecado ele cresça na nossa vida e ele se torne algo cada dia mais real. E com isso nós impedimos o agir de Deus. Então o Senhor ele diz lá em cima: a minha mão não está encolhida para salvar. Eu posso operar. Eu posso fazer. Eu posso mudar a situação. O meu ouvido não está gravado para ouvir. Eu ouço as tuas orações, eu ouço a tua dor, o teu choro, a tua lágrima. Mas só que eu tenho deixado de fazer por conta das vossas iniquidades. Porque vocês têm criado toda uma situação, favorecido o ambiente para o pecado. Versículo 5 diz: apertando, sai deles uma víbora. Ou seja, toda a situação foi criada.
O homem, ele tem uma natureza pecaminosa. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que essa natureza pecaminosa ela fosse anulada. O próprio Senhor Jesus, ele compara a sua subida ao Gólgota, à cruz, ao ato de Moisés, quando Moisés pega a imagem de uma serpente e levanta a serpente no deserto. O que acontecia ali naquela situação? Todos ali, o povo de Israel estava sendo atacado por víboras. E havia a inoculação de um veneno nas pessoas. E as pessoas que estavam ali envenenadas pela serpente, quando elas olhavam para aquela serpente de bronze, no meio do deserto, elas eram curadas. O Senhor Jesus, ele compara a sua ida à cruz a esse fato do Antigo Testamento. Porque o pecado leva o homem, distancia o homem de Deus. É um veneno que está dentro do homem. O pecado é um veneno. E quando olhamos para a cruz, nós temos a nossa vida restaurada. Pelo sangue do Cordeiro nós somos restaurados. Irmãos, tem coisa que nós podemos fazer. Assim que eu entrei no deserto, e isso eu tenho que fazer até hoje, né? Isso eu continuo fazendo diariamente, digamos assim. Assim que eu entrei no deserto, eu fiz um checklist. E o Senhor foi mostrando a quantidade de coisas erradas que tinha na minha vida, de escolhas que eu tinha feito, que eram brechas, verdadeiras brechas, de pecados não confessados, coisas que eu achava que não tinha nada demais, de ilegalidades, de imoralidade. E isso tudo, o Espírito Santo ele foi me mostrando. Tinha coisa que eu sabia que estava dentro da minha casa, que representava erros do meu passado, coisas que eu fiz, que me afastaram de Deus. E isso, esse checklist, ele tem que ser feito. O que é que tem que ser tirado de dentro de nós? O que é que tem que ser tirado da nossa vida? O que é que tem que ser tirado da nossa casa? O que é que nós podemos tirar? Então isso é necessário para que haja restauração em nós, para que possamos ter de novo a possibilidade de alcançar de Deus a graça dele. Todo casamento será restaurado? Sim, será restaurado. É como eu sempre digo, só existe uma variável para que não seja restaurado. Só existe uma coisa que impede a restauração. Eu, você, nós. Nós somos a única coisa que pode impedir a restauração do nosso casamento. Nós somos a única coisa que pode impedir a restauração de Deus na nossa vida, do projeto de Deus, seja um casamento, um relacionamento, um noivado. Somos nós, uma família. Então, os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Não é que Deus não queira, Deus quer operar um milagre, mas Ele não pode, porque o pecado do homem é algo gravíssimo aos olhos do Senhor, gravíssimo. Então, as mãos do Senhor elas não estão encolhidas. Deus não está deixando de te ouvir, de me ouvir. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar a casa, é reparar a casa, né? Quando Neemias ele começa aquela grande restauração, ele começa justamente por aquilo que era talvez ali o mais importante, que eram os muros e as portas. O que adiantaria Neemias começar a restaurar a cidade de dentro para fora se os muros e as portas estavam derrubados e fendidos? Eles estavam vulneráveis a toda ação de qualquer tipo de inimigo. Qualquer exército inimigo poderia invadir a cidade de Jerusalém. Então, os muros e as portas foram as primeiras coisas a serem restauradas na cidade de Jerusalém. Muro e porta fala de intimidade e de santificação, porque o muro serve para separar e para dar ali uma privacidade. Falar da nossa intimidade e da nossa santificação. Isso tem que ser reparado na nossa vida. Não é fácil. Não dá para administrar pecado. Administrar pecado não dá. Não dá para administrar a carne, é reconhecer a nossa natureza, o nosso pecado, os nossos desejos, a vontade que dá de desistir, a vontade que dá de viver a vida, a vontade que dá de dar o troco, a vontade que dá de fazer o mesmo mal que nos foi feito. Isso tudo são coisas naturais nossas. Nós devemos mortificar a nossa carne, os nossos pecados, os nossos desejos. Esse é o primeiro passo nosso no deserto. É difícil demais, né, irmãos? Mas é necessário. É possível, é totalmente possível. É difícil para todo mundo. Só que se a gente for olhar para a dificuldade, a gente não vai olhar nunca para o Senhor. Eu, quando comecei a fazer esse checklist, eu tirei um monte de coisa que estava errada. Tinha coisas assim que estavam registradas, vamos dizer assim. Tinha alguns papéis que remetiam a erros meus do passado. E eu lembro que eu botei para fora, aqui do quintal de casa, eu queimei. E eu tinha pedido ao Senhor uma palavra antes de fazer isso. O Senhor tinha me dado uma palavra do pecado de Acã. Ou seja, algo que estava escondido dentro da tenda de Acã, que trouxe maldição para a casa dele e para todo o povo de Israel. E aí eu queimei aquilo tudo e tal. E depois disso eu pedi uma outra palavra ao Senhor. E o texto que me veio foi lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus diz: já estás limpo. Então ali naquele momento eu entendi que o que tinha que ser retirado
foi retirado. Mas isso é uma atitude diária, né? Essa atitude é diária. Esses dias eu tenho um cachorrinho, esse cachorrinho ele fica aqui em cima conosco, né? É meu e do meu filho. E ele não tem contato com cachorro nenhum, não tem. Mas constantemente ele tá com um carrapatinho, né? E a gente tem que catar o carrapatinho dele, tirar os carrapatos. Aí depois de um tempo ele já tá de novo com o carrapato. Ele tem que tirar novamente. E tá sempre ali retirando para poder aquilo não acumular e, né, trazer até uma doença pro animal e infestar a casa. Assim somos nós. Todo dia que nós levantamos da cama, nós levantamos como um homem pecador, como homens e mulheres, né? Pecadores que somos, cheio de falhas, cheio de defeitos. E todos os dias temos que buscar a santificação, para que possamos, irmãos, alcançar a graça de Deus. A restauração é a graça de Deus. Deus ele não está impedido por Ele de operar na nossa vida, mas pelos nossos pecados. A paz de Jesus.